Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é construir o gráfico de uma função logarítmica, tá? Qual função que foi escolhida? Uma das mais simples, que é essa aqui, log de x na base 2, y igual a log de x na base 2. Tá aqui o eixo x, o eixo y. Já marquei aqui alguns pontos, x igual a 1, 2, 3, y igual a 1, igual a 2. Já marquei alguns. E como é que a gente normalmente faz para construir gráfico? É daquele jeito, daquela maneira mais braçal, mais exaustiva. A gente geralmente dá valores para x e encontra valores para y, tá? Então, dado um x, a gente calcula, acha um y e acha um parzinho xy e vai marcando os pontos. Aqui na função logarítmica é mais fácil você fazer o contrário. Você dá valores para y para depois encontrar os valores de x. Por que que a gente faz isso? Usa aqui a definição. Na definição, a gente tem o quê? Que esse 2, vou escrever aqui embaixo, para não... Eu vou escrever essa função aqui embaixo, tá bom, gente? Só que eu vou escrever log de x na base 2 igual a y. Vou escrever o contrário aqui, tá? Então, log de x na base 2 é igual a y. O que eu escrevi? Vamos usar a definição. A definição é... joga aqui o 2, a base, joga esse aqui para cima, tá? Então fica 2 elevado a y, né? Pum! E o resultado é o logaritmando, que é x, tá? X. Não é a mesma coisa? Isso aqui é a mesma coisa, que está em log e que está em exponencial, certo? É mais fácil a gente dar valor para y e achar um x aqui, tá? Vê se você concorda comigo, faça a conta. Se você quiser tentar, dê valores para x para achar o y, para você ver que vai ser mais difícil, tá? Então, vamos aqui dar valores para y para achar um xzinho deles. Se o y for 0, o que vai acontecer? Se o y for 0, a gente vai ter x igual a 2 elevado a y, a 2 elevado a 0, que é 1. Então, isso nos dá o pontinho x igual a 1, y igual a 0. A gente tem esse ponto 1, 0, que a gente vai marcar lá em cima depois, tá? Vamos dar aqui valor para y igual a 1, tá? Então, se o y for 1, vai ficar x igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá ele mesmo, 2. Então, a gente tem o ponto x igual a 2, o y vale 1. Já temos o segundo ponto. Vamos escolher y igual a 2. Quando o y é 2, joga aqui, fica 2 elevado a 2. Então, x é 2 elevado a 2, que dá 4. Então, temos mais um pontinho. Se x for 4, o y é 2. Agora vamos dar y. Vamos dar valores de y agora negativos, tá? Se o y for menos 1, o que acontece se o y for menos 1? A gente vai ter um x igual a 2 elevado a menos 1. E como que a gente resolve isso? 2 elevado a menos 1, lembre que aqui está dividido por 1, a gente pode colocar o parênteses. Vai ficar oposto de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a o quê? A gente troca aqui o expoente, ele fica positivo, né? Quando a gente inverte a fração, o expoente troca de sinal, né? E 1 sobre 2 elevado a 1 dá ele mesmo. Então, a gente tem que ponto aqui? Se o x for meio, o y vai ser menos 1.
E a gente podia continuar, tá, gente? Podia escrever y igual a menos 2, que você ia ter um pontinho lá, tá? Mas vamos terminar aqui, porque a gente já pode ter uma ideia já muito boa, que é a seguinte. Vamos marcar o ponto 1, 0. Aliás, esse ponto 1, 0 já foi falado que ele sempre está presente em todas as funções logarítmicas. O ponto 1, 0 está onde? X igual a 1 e y igual a 0. Está aqui, ó. X igual a 1 e y igual a 0. Tá? Próximo. X igual a 2 e y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. Vai se juntar por aqui, tá bom, gente? Então, eu vou até usar a régua para não ficar tão zoado. Então, vamos ter aqui... mais ou menos aqui, né? Tá? X igual a 2, y igual a 1. Pode fazer o pontilhado se você quiser, tá? Não vou fazer, não. 4, 2. X igual a 4, y igual a 2. X igual a 4 e o y igual a 2. Vai se juntar lá em cima, gente. Então, ó, só para ter uma ideia, x igual a 4, y igual a 2, ele vai cair aqui por cima, tá? Aqui, mais ou menos aqui, tá? Só para ter uma ideia, tá, gente? Você pode aí ser mais milimétrico se você quiser. E aí a gente tem mais que ponto? A gente tem lá embaixo ponto meio. X é meio. 1 dividido por 2 é 0,5, tá? Então, meio e o y é menos 1. X é meio e o y é menos 1. X é meio, y é menos 1. Vou marcar aqui de verde. X é meio, esse aqui é meio, tá? E o y igual a menos 1 tá mais ou menos aqui, ó. O menos 1, tá? Então, quando a gente junta x igual a meio com y igual a menos 1, vai cair mais ou menos aqui, tá? Ok, a gente já pode juntar os pontos aqui, tá? Já tem uma ideia que vai ser, né? Assim, ó. Tá? Então, eu vou juntar aqui, ó, com bastante cuidado para ficar no mínimo decente. E ele continua, tá? A função vai indo, né? Tá aqui. E ela aqui, ela vem, você lembra que ela vem, mas ela nunca encosta no eixo Y, né? Então ela vai fazer isso e ela vai, ó, se aproximando, mas nunca vai encostar, tá? Então isso aqui é uma boa ideia, uma boa aproximação da função y igual a log de x na base 2. Não precisa de tanto preciosismo, não vai ser cobrado para esboçar gráfico. Quando cai no vestibular, ele só pede uma ideia de como é que vai ser, para você saber que é uma função que cresce, tá? Geralmente é cobrado que passa aqui no ponto 1, né? X igual a 1, y igual a 0. Então, essa é a construção aqui de um gráfico de função logarítmica usual, tá bom, pessoal? Até a próxima!